O Bitelo saiu e o time do Grêmio desandou. Mito ou verdade? Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link tá aqui na descrição do vídeo. Eu tava vendo muita gente comentar hoje durante o dia, né, que o Bitelo saiu, o Grêmio acabou, e muito se falou nisso baseado em alguns números que andaram rolando aí na internet e tal, né, um apanhado dos jogos do Brasileirão do Bitelo, do Grêmio com o Bitelo e do Grêmio sem o Bitelo. E aí os números realmente são um pouco impressionantes. Eu vou tentar até colocar aqui na tela, talvez. O aproveitamento do Grêmio sem Bitelo era de 29%, e com o Bitelo era de 62%, né, mais de o dobro. Então as pessoas olham para isso e logo, né, concluem que, cara, o Bitelo era o nosso segredo e foi ele sair que tudo desandou. Eu fiquei um pouco instigado, assim, um pouco intrigado, melhor dizendo, com essa conclusão, né, talvez precipitada da galera, mas uma conclusão até natural, e tentei entender um pouco melhor. Aí eu fiz um pequeno dever de casa, né, fiz uma pesquisinha aqui rápida, que ela levanta outras hipóteses, tipo assim, não tá descartado que o Bitelo era a chave desse time, mas a gente pode ter outras conclusões a partir do que eu vou dizer agora. Porque assim, eu lembro bem que com o Bitelo já tava ruim, tá? Com o Bitelo já tava ruim, e mesmo nesta frase tem asteriscos, que eu vou chegar lá, tá? Então é bem complexo, não, nada é tão... Sempre que a gente chegar em... Eu não gosto de chegar em conclusões rápidas e rasteiras e identificar problemas muito fáceis, porque daí muitas vezes são falsos problemas, né? Se a gente chegar à conclusão que só o Bitelo era a resposta para tudo é Bitelo, aí a gente talvez não olhe para outros problemas que talvez precisem ser resolvidos e a gente vá atrás de um novo Bitelo e ache que isso vai resolver tudo. Não sei se é por aí, mas o que eu descobri pesquisando os últimos 10 jogos em que Bitelo esteve em campo com a camisa do Grêmio é que a coisa já estava ruim com o Bitelo. Os últimos 10 jogos de Bitelo, né? Eu até vou tentar botar aqui também um print, que eu dou até uma aprofundada em cada um desses jogos. Ele praticamente foi substituído em todos, ou começou na reserva em um que outro e entrou, ou começou titular na maior parte deles e saiu em dado momento. É verdade que em alguns ele sai aos 90 minutos quase, mas em outros ele sai até um pouco antes. Agora apertou um pouco a chuva aqui, não sei se vai atrapalhar o áudio, mas vamos que vamos. E o Bitelo, nesses últimos 10 jogos em que ele atuou pelo Grêmio, perdeu 5, ganhou 3 e empatou 2. Isso significa um aproveitamento de 36%. 36%. É muito mais próximo dos 29 sem Bitelo do que os 62% com Bitelo. E isso que é 62% com Bitelo inclui esses últimos 10 jogos que foram ruins. Se a gente tirasse esses últimos 10 jogos do Grêmio com Bitelo, meu Deus, deve ser um aproveitamento de 70%, 80%. Mas, claramente, na reta final do próprio Bitelo com o Grêmio ali, a coisa já estava desandando. E a primeira tese que me salta aos olhos é aquela que eu fiz no último vídeo desse canal, no vídeo pós-jogo contra o São Paulo, né? Que é uma tese que eu já venho pincelando aqui, uma opiniãozinha aqui ou ali, mas que eu concatenei melhor ali as coisas no último vídeo, que, cara, foi talvez um balde de água fria anímico, né? Um Grêmio que estava empolgado com o Soares e não sei mais o que, daqui a pouco o Soares quer sair no meio do ano, quebra o encanto, ao mesmo tempo teu treinador também deixa claro que tá cagando e andando, né? E o grupo sente isso, o grupo absorve, né? Um treinador que tá desinteressado, então
enfim, naquele vídeo eu desenvolvo melhor a tese, mas eu acho que muitas coisas explicam a queda do Grêmio abrupta desde talvez o meio do ano para cá. Muitas coisas. Se a gente tentar simplificar, até mesmo nessa minha tese, eu acho que ela é incompleta. Mas eu acho que ela pode responder sim por boa parte dessa queda. Agora, incluindo o Bitelo, né, que estava em campo e também caiu de rendimento. Agora, mesmo concluindo que os últimos 10 jogos do Bitelo já era de um Grêmio ladeira abaixo, mesmo concluindo isso, cara, a gente ainda pode se agarrar em duas teses que mantêm a premissa de que foi o Bitelo sair que o Grêmio desandou. Que eu não acho que é uma tese absurda. O Bitelo e o Soares no começo do ano eram os dois melhores do time disparados. Então, se a gente quiser considerar que o Bitelo saiu e o Grêmio desandou, não é uma tese absurda, né? Mesmo eu constatando que o Grêmio já estava muito mal com o Bitelo. Por que dá para manter a tese do Bitelo sair e o Grêmio desandou, mesmo com a minha pesquisa ali dos últimos 10 jogos? Porque há quem diga, que o Bitelo já estava sem cabeça, que o Bitelo já estava com a cabeça na Europa, nas propostas que chegavam, na negociação lá com o clube russo, acho que foi o que mais desenvolveu ali e acabou fechando, e que esse Bitelo já estava jogando muito mal por conta disso. E um Bitelo jogando mal é praticamente a gente jogar sem Bitelo, né? Sem aquele outro Bitelo, e aí isso explicaria também a queda do Grêmio. Não é uma tese furada, né? É uma tese que pode fazer sentido, um Bitelo que se desconectou e o grupo sentiu a falta dele, né? Então essa subtese aí continua mantendo de pé a tese de que o Bitelo caiu e o Grêmio caiu junto. E tem uma outra que também sustenta a tese da Bitelo dependência, que foi um cara que me respondeu no Twitter quando eu falei dessa minha pesquisinha aí, né, dos últimos 10 jogos do Bitelo. Ele falou assim, mas perceba que na maior parte desses últimos 10 jogos aí que o Bitelo fez com a camisa do Grêmio, ele jogou de ponta, porque o Renato inventou que ele era ponta e tirou ele do meio, que era onde ele dava aquela consistência no meio de campo. Cara, assim, eu tava pronto para fazer esse vídeo aqui dizendo que eu ainda acreditava muito mais na minha tese, de quebrou o encanto, o time tava muito bem no começo do ano por causa daquele afã de Soares e empolgação e tal, e quando o clube deu uma murchada anímica, a gente caiu na realidade que o elenco ainda é fraco, que não sei o que lá, que o Renato tá mais desinteressado. E cara, eu acho que as coisas não se anulam, tá? Pode ser meio que tudo ao mesmo tempo. Mas eu tava pronto para bater muito mais nessa tecla, que eu já bati no vídeo pós-jogo, quando o cara me falou isso, velho. Eu até me esqueci de olhar o nome dele para dar o crédito aqui. E é verdade, porque quando eu fiz essa pesquisinha, eu fui em jogo por jogo dos últimos 10, até para ver se o Bitelo tava em campo mesmo, se entrou, se saiu. Botei ali até os minutos que ele entrou e saiu no meu Twitter, tá lá bem esmiuçado. E eu tinha reparado nas escalações assim que em vários de fato ele estava de ponta. Então talvez nem seja um Bitelo sem cabeça, né? Embora ele tenha jogado alguns jogos no meio também e foi mal, né? Mas assim, talvez as coisas se misturem, mas de fato ele jogou alguns na ponta. Então, pra mim é um mistério, né? Eu acho que a gente pode concluir sim que o Bitelo parou de jogar bem ou parou de jogar na função específica dele, e o Grêmio a partir disso afunda, né? E depois que ele vai embora segue afundando, né? Ou a gente pode crer que não tem tanto a ver com o Bitelo assim. Pode ter um pouco, mas que, cara, claramente era um Grêmio já afundando coletivamente, que ainda com o Bitelo já vinha começando a tropeçar aqui ou ali. Lembrando, os últimos 10 jogos de Bitelo, 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias, cara. As 3 vitórias, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, mas uma foi aquela contra o Galo, com um gol do Ronald de escanteio, que a gente toma um gol no finalzinho e o juiz anula, o VAR anula por meio centímetro. A outra vitória foi contra o Fluminense em casa, 2-1,
que é verdade, foi talvez o melhor jogo do Bitelo desses 10. Ele faz um gol, inclusive. E a outra vitória foi 3-0 contra o Cruzeiro, as 3 na Arena, tá? Que nessa aí o Bitelo já entra quando tá 2-0. O Bitelo começa na reserva e já entra mais pro final do jogo quando tá 2-0. Acho que, não sei se eu não tô confundindo aqui, mas enfim, cara, é mais ou menos esse o panorama, assim, tá? E fica a dúvida no ar aí, né? Se o Bitelo é uma peça-chave da nossa derrocada, ou se é tudo um somatório. E eu começo a apostar mais nisso, tá? Eu não acho que a minha tese lá do pós-jogo contra o São Paulo seja furada. Eu ainda acredito muito naquilo tudo que eu disse. Mas eu também começo a ver que, de repente, sim, além do Suárez, que eu sempre falo que o Suárez é um fiador desse time, né? Que sem ele a gente estaria muito abaixo na tabela, né? Que ele tira uns coelhos da cartola em alguns momentos, acha um gol, acha uma assistência. O Bitelo vinha sendo também até certo ponto. Então talvez tenha acontecido a tempestade perfeita, só que ao contrário, né? A tempestade... Não, a tempestade perfeita no sentido da tempestade mesmo, negativo. No sentido negativo da palavra mesmo. Que é tipo... um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Aquela quebra do Suárez no meio do ano querendo sair, deu a brochada. O Renato já tá em outra, já tá com a cabeça, né? Não tá pensando nem na coletiva que vai dar, nem no treino que vai dar, nem na... né? Enfim, eu acho que tem tudo, um pouco de tudo isso. E ao mesmo tempo a gente perde um Bitelo que talvez já estivesse sendo perdido aos pouquinhos antes de partir de fato, ou com a cabeça já longe daqui, ou com o Renato escalando ele uma posição que não favorecia. Então não é conclusivo esse vídeo, eu apenas joguei um monte de coisa ao vento, né, no ar aqui, e cada um tira a sua própria conclusão. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.